Então vamos começar, né? Já temos 14 pessoas. Então, primeiro, boa noite a todas e todos. Hoje nós vamos dar início à nossa roda de conversa, que tem como proposta fazer circular a fala e a experiência da juventude nas cidades e comunidades em que vivemos. E assim, apesar de estarmos no meio virtual, o desafio de propor uma roda de conversa é descentralizar as falas, né? Então, para que todos aqui presentes possam ser protagonistas. Assim como toda roda de conversa, não existe fala certa ou errada, ou experiências mais ou menos interessantes. Cada pessoa aqui vem de uma parte diferente do país, de realidades sociais e econômicas e regionais diversas, e partimos do pressuposto de que cada vida tem uma história para contar. Então, se sintam chamados a participar, lembrando que não há obrigatoriedade, então quem quiser também só escutar, seja bem-vindo ou bem-vinda. E a proposta dessa roda surgiu como consequência do texto que foi publicado no blog do Engajamundo, que conta com alguns relatos de experiência de membros sobre as suas impressões nas cidades em que vivem. É um texto curtinho e quem ainda não leu, vale muito a pena ler. Aí a gente pode passar para o segundo slide. Então, gente, essa nuvem de palavras contém as palavras mais repetidas, né, no texto do blog e servem para nos introduzir na temática. Certo. E para iniciar a nossa roda de conversa, a gente quer propor falas sobre como é a sua relação com a sua cidade hoje. Não o que você sonha para ela, mas sim quais são as dores e delícias de viver as vivências que cada um aqui possui na sua cidade e comunidade. As realidades de cada um no momento presente. Pode passar o slide. E para ajudar cada um de nós a elaborar a sua experiência na cidade, nós pensamos em fazer 4 rodadas, cada uma com um desses eixos. Então, o primeiro eixo seria trabalho e estudo, um segundo eixo seria lazer e saúde, e um terceiro seria pertencimento e ocupação, e por fim, um quarto eixo sobre espaços de tomada de decisão. A ideia é que possamos falar sobre como é para cada um realizar essas coisas na sua cidade. Então, por exemplo, nesse primeiro eixo, poderíamos começar com as nossas relações de trabalho e estudo na cidade. A ideia é pensar, quando eu preciso estudar ou trabalhar, como eu me relaciono com a cidade? Que transportes eu uso? Como eu me desloco? Quais as dificuldades que eu encontro? E por aí em diante. Então, quem sentir a vontade para começar, a fala está aberta, a gente vai começar com essa primeira rodada, e a ideia é falar um pouco sobre a sua experiência mesmo. E é isso. Abrimos a fala, quem se sentir à vontade pode começar, pode dar início. Vocês entenderam a proposta? Ficou alguma dúvida? Falei muito rápido. Eu acho que eu posso começar? Pode começar. Posso falar? Bom, eu moro no interior do estado de São Paulo, numa cidade pequena até, relativamente pequena, tem 250 mil habitantes. O que eu percebi em relação a trabalho e estudo, talvez sejam percepções talvez um pouco mais de amigos e conhecidos, né? Onde eu moro hoje não é tão distante do centro da cidade, então, por exemplo, para eu me locomover, na época que eu fazia ensino médio, por exemplo, para ir para a aula, ou quando eu comecei a trabalhar, para ir para o meu trabalho, eu não enfrentava tantos desafios, mas acredito que pessoas que moram mais no extremo do perímetro urbano aqui dentro da minha cidade já têm percepções talvez um pouco mais diferentes, né? Porque para ir trabalhar, talvez precise pegar 2, 3 ônibus até, né? Tem na imagem ali um ônibus escolar, mas tem o transporte coletivo urbano, né? Então, assim, a pessoa às vezes tem que pegar 2 conduções para conseguir chegar ao seu trabalho, e também, no caso, para quem estuda, né, tem que pegar aí 2 ônibus para chegar. Então, o que eu percebo aqui, talvez, para mim, não sinto tanta dificuldade, porque moro mais próximo, como eu disse.
Mas para algumas pessoas que moram mais no perímetro urbano, eu acho que eu visualizo isso, assim, uma certa dificuldade para conseguir chegar dentro do seu trabalho, do seu estudo. Acho que para iniciar a nossa discussão, eu colocaria isso aqui, em relação à minha cidade, claro. E aí, se posso falar? Não sei se alguém vai falar depois. Pode falar, gente. E eu queria pegar só um gancho nisso que foi dito agora, em relação a pensar, né, a projeção da cidade, né, e quando eu penso nisso, da questão da distância das áreas periféricas até as áreas centrais, né, que concentram um maior número de serviços para atender a população, eu penso muito nesse processo desordenado de ocupação que a gente vive, né, que ocasionam tudo isso. E aí né, no meu contexto, falando um pouco da minha realidade, meu nome é Andressa, eu moro em Duque de Caxias. Para quem não sabe, Duque de Caxias fica na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E aqui a minha realidade é uma zona periférica, né, totalmente distante das zonas centrais e da zona sul, que concentra alguns serviços de lazer, como por exemplo as praias. E para eu conseguir acessar essas zonas, eu tenho um percurso muito longo para ser traçado, né, para eu conseguir chegar no centro do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu preciso pegar no mínimo duas conduções, e essas conduções só me levam a esse espaço que eu quero acessar depois de 2 horas e uma estrada ruim. Então, isso porque eu ainda moro em Duque de Caxias, um pouco mais próximo do centro de Duque de Caxias, que é um pouco mais próximo do centro do Rio. Ainda tem pessoas que moram em regiões ainda mais à margem, e trabalham nas zonas centrais do Rio de Janeiro, que encontram muito mais dificuldades que eu, né? Então, pensar em cidade, pensar em trabalho, em estudo, em acesso a essas zonas, é pensar que as populações com maior vulnerabilidade também, elas sempre estão mais concentradas nas áreas não centrais, né? E elas vão sofrer muito mais para conseguir exercer suas funções de trabalho, né? Para conseguir acessar o seu trabalho ou para conseguir acessar um ensino de qualidade que também não fica nessas áreas periféricas, sempre está mais direcionado, por exemplo, às universidades nas áreas não centrais. Aí eu só queria pegar um ganchinho mesmo para falar um pouco mais dessa realidade das zonas periféricas. Bom, eu falo daqui do Recôncavo, da Bahia, de uma cidade chamada Cruz das Almas. E, e eu não sou, na verdade, daqui, né? Eu sou do sul da Bahia, de um município pequeno, de mais ou menos 10 mil habitantes. E bem diferente, né? A primeira coisa que eu estranhei foi que a minha cidade de origem, ela é cheia de ladeira. Muitas ladeiras, escadas, enfim, caminhar a pé é bom e também é muito cansativo, né? Porque por conta dessas ladeiras. E aqui nessa cidade onde eu tô agora, é uma cidade mais plana. É toda planinha. Então não tem ladeira. Então dá para caminhar a pé. E o transporte público, ele não é um ônibus grande. Ele é um micro-ônibus que tem e que só retornou agora. Tá retornando aos pouquinhos agora, né? Devido à pandemia. Então, eu percebo que dá para caminhar levando essa questão que é uma cidade mais plana, né? Então é tranquilo e as coisas é tudo próximo, assim, dá para andar tranquilamente. Vou falar um pouquinho
Desculpa, gente, eu vou falar um pouquinho da minha relação com São Paulo, né, que é a cidade que eu nasci e vivo desde então. E eu sempre senti, assim, São Paulo tem muitas realidades, né, tem muitas questões complexas, assim, cada área tem a sua questão, mas eu, particularmente, nas minhas vivências, sempre senti que o acesso ao trabalho e estudo estavam sempre longe. É aquela coisa que, quando a gente fala que está a 45 minutos, 1 hora do trabalho, tem gente que acha que é perto, de tão distante que é esse acesso, né? E eu sempre tive uma impressão, assim, não impressão, na verdade, eu sempre gastei muito tempo em deslocamento para o meu trabalho e estudo. Hoje eu vivo numa região mais central, que eu não tenho tanto tempo de deslocamento, mas sempre assim, para chegar na faculdade, eu demorava 2 horas, 2 horas e meia, trabalho sempre 1 hora, então esse deslocamento assim, para o acesso ao trabalho e estudo era sempre algo muito cansativo para mim. Acho que até por isso gosto muito do tema de mobilidade. Mas essa é um pouquinho da minha experiência, assim. Então, mas alguém tem algo a acrescentar sobre essa relação com a cidade quando precisa sair para estudar e trabalhar? É uma coisa que eu estava pensando aqui, vou contribuir também. Uma coisa que eu estava pensando era como, a depender da cidade ou da comunidade que a pessoa more, a estrutura que essa cidade oferece pode afetar não só em coisas de curto prazo, mas coisas a médio e longo prazo, como a profissão da pessoa, né? Como aquela pessoa tem acesso à educação. Se uma pessoa leva 20 minutos para ir para a escola, é diferente de uma pessoa que leva 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e isso já interfere no tempo de estudo que essa pessoa teria em casa, que a outra já tem para estudar, enfim. Acaba que coisas pequenas, barreiras que parecem pequenas, geram consequências a longo prazo que são super complicadas também, né? E tudo isso tem muito a ver com essa questão da relação entre periferia e centro, que apareceu na fala de várias pessoas aqui. E aí, desculpa, cortei alguém. Não, pode falar. Não, é só no mais um gancho disso que a Maria Luísa falou, né, que aí trazendo de novo para o meu contexto aqui da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que a gente usa um termo aqui só para instigar vocês, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais depois, eu não sei como é que está essa disponibilização de literatura na internet, mas a gente costuma chamar a Baixada Fluminense de cidade dormitório, de região de dormitório, né, porque as pessoas realmente só vêm para cá para dormir, né. A maioria do tempo que as pessoas passam é no transporte público, e aí ficam nos seus trabalhos ou no seu local de estudo, e depois mais um bom tempo nesse transporte público para chegar até as suas casas. Então, só, só vem para a sua casa mesmo para dormir. Então, a gente trata a Baixada Fluminense como cidade território, porque um problema de mobilidade aqui, né, da questão da mobilidade urbana é muito complicado. Nossa, assim, o meu TCC foi sobre mobilidade corporativa, com recorte da Zona Norte de São Paulo, e eu pude perceber claramente, fica muito nítido, o quanto que o território ele é construído de maneira desigual e sem planejamento, apesar de ter tantos instrumentos para planejar, eles acabam sendo falhos, né? E para quem conhece São Paulo, eu sou de Guarulhos, que é bem perto de São Paulo. De manhã você vê muito nítido que no metrô, para você ir para um lado, está totalmente lotado, que é sentido Zona Leste para Zona Oeste. Mas quando você vai sentido Zona Oeste para Zona Leste, está vazio de manhã. Então, isso significa o quanto que o pessoal que mora na Zona Leste
se desloca absurdo para ir trabalhar na Zona Oeste. E por que eles estão fazendo isso, sabe? Porque lá tem mais oportunidade de trabalho. É uma coisa que eu me pergunto sempre quando eu vou dormir na casa da minha irmã, que ela mora na Zona Oeste, e aí eu preciso ir para minha casa, que é na Zona Leste. E, e é bem complexo pensar sobre isso, mas é a questão de oportunidade de trabalho, né? Tá sempre mais ofertado em lugares que tem mais infraestrutura, que tem muitos benefícios, né? Enfim, e aí o pessoal acaba tendo que se deslocar bastante para ir atrás disso. E aí, gente, mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Estão muito legais as falas. Eu vou contribuir rapidinho, vou tentar ser. Às vezes eu falo demais, desculpa. Eu sou aqui de João Pessoa, né? E aí, em relação a estudo, eu vou falar das minhas experiências pessoais, assim, eu reparava muito que variava muito, não posso dizer assim, tem algumas pessoas, né, que conseguiam se deslocar a pé, moravam mais próximo das escolas onde eu já estudei, mas é bem normal, né? Acaba que acontecendo das pessoas se deslocarem de locais mais distantes mesmo. Eu mesmo nunca morei perto de onde eu estudava. E mas eu acho que eu fiquei mais curioso mesmo. Eu estava pensando agora na UFPB, por exemplo, que apesar de ter bairros próximos, e a maioria dos estudantes morarem nos bairros próximos, é muito difícil. Assim, muita gente vai também a pé, mas sempre tem aquela sensação maior de insegurança, porque a UFPB é cercada por vias mais expressas, assim, não tem outras construções por perto também, assim, é bom porque tem um verde bem exuberante, tanto dentro como fora do campus, mas só tem movimento de carro, né? Então não tem muito movimento de pedestre, então você sempre tem aquela sensação de que meio inseguro de se deslocar a pé, mesmo que mora perto. Então os estudantes moram num bairro vizinho da UFPB, que conseguem vir caminhando, mas muitos acabam preferindo pegar um ônibus para pegar uma parada só, pular e descer de novo, porque se sente mais seguro do que vir andando, porque não é meio, você se sente meio, não é bem oprimido, que eu queria dizer a palavra, é outra coisa assim, meio, não é assustado não, tem outra palavra e não estou conseguindo pegar agora, mas você chega do lado fora da universidade e você vê aquelas vias expressas, aquele monte de carro passando, você não se sente muito confortável de caminhar por ali, para ir estudar, para ir para a universidade, é meio, você acaba se forçando também a pegar, mesmo morando perto, você se força a vir de transporte. E trabalho também, assim, tem muito também, eu até gostei que a Andressa lembrou desse termo de cidade dormitório, faz tempo que eu não escuto, faz um tempo que eu não escutava esse termo, mas é interessante. Aqui não tem, talvez seja bairros dormitórios, assim, eu acho que quem mora mais para a orla, embora tenha muito comércio e serviço, mas parece que meio que todo mundo se desloca para trabalhar no centro da cidade, então você também percebe isso. Aqui não tem metrô, mas você percebe isso no trânsito mesmo, né? O sentido praia, centro, vai estar todo congestionado de manhã, mas o sentido oposto não está. E aí, ao contrário, né? De noite vai estar quem vem do centro para a praia, vai estar o trânsito todo parado, mas o sentido contrário está totalmente livre, porque tem esse movimento pendular mesmo do trabalho dentro da cidade, apesar de que tenha, assim, e João Pessoa também não é uma cidade assim tão grande, você vai demorar no máximo 1 hora, dependendo do trânsito, para se deslocar de uma ponta para outra da cidade, mas ainda assim você percebe que tem essas distâncias, assim, umas diferenças, assim, não é, nem sempre você consegue ter essa opção de trabalhar ou estudar perto, ou de conseguir se deslocar sem ser com transporte motorizado, que seria ótimo se a gente conseguisse, mesmo sendo uma cidade menor, ainda assim acaba, como eu falei, né, na universidade ali do lado, a pessoa acaba tendo que pegar um ponto, pular uma parada só, mas só porque realmente para caminhar você não se sente seguro, é mais uma questão de segurança do que qualquer coisa também, porque às vezes não é só a distância, né?
Muito legal, gente. Se vocês estiverem contemplados com esse eixo do trabalho e estudo, a gente já pode passar para o eixo de lazer e saúde, porque acaba complementando as falas sobre esse deslocamento na cidade para trabalho e estudo, porque a ideia de pensar, quando a gente quis pensar um eixo sobre lazer e saúde, é pensar, por exemplo, o que eu faço no meu final de semana, né? Se na semana eu estou sempre saindo para estudar, para trabalhar, como é a minha rotina de deslocamento, de acesso aos espaços, se há esses espaços, né? Se existem, qual a diversidade deles, como é que é essa experiência, se é positiva, negativa, quais os problemas e quais as potencialidades também que vocês sentem na cidade de vocês, né? Tem cidades com praia, tem cidades com praças, tem cidades com, enfim, com parques, e cada uma das cidades e comunidades tem estruturas diferentes de lazer e de promoção de saúde também, né? Então, a ideia é pensar assim, no final de semana, o que é que eu faço, se eu saio, se eu ocupo, né? Se eu vou para a praça do lado, se eu vou para a praia, como é essa experiência e como vocês se sentem, né, com relação a isso. A proposta é mais ou menos essa. Eu moro próximo da onde eu estudo, a UFRB, e a UFRB tem uma área verde muito grande, onde várias pessoas fazem caminhada, né? Porém, com esse contexto agora de pandemia, o reitor ele proibiu das pessoas fazer caminhada e exercício físico nessa área da universidade, que é a única área na cidade que é legal de fazer caminhada, fazer atividade física, né, essas coisas assim. E aí, como tá fechado, ninguém tá podendo acessar, então é bem complicado, né, porque para quem faz academia, né, tá fechado, então a única área de lazer verde, né, que a gente tem na cidade, ela tá fechada devido à pandemia. E é bem, bem complicado, né? Essa é uma coisa legal, assim, quem quiser falar um pouco também sobre como está sendo esse impacto e diferenças que vocês têm observado na ocupação da cidade antes da pandemia e agora na pandemia também é super bem-vindo. Bom, pessoal, em relação à minha cidade em si, eu vejo como um espaço mais central. Quando eu digo central, não necessariamente na região central da cidade, mas um espaço mais utilizado, que é um parque público aberto, é um grande eixo de espaço livre, né, com vegetação, que o pessoal chama de Parque do Povo aqui, e ele está mais localizado próximo de uma região onde contém uma renda, né, concentra uma renda familiar um pouco mais alta, né, classe média, vamos dizer assim, e é bem utilizado. E aí depois tem os espaços menores dos bairros, né, comumente praças, que são menos, né, aliás, menos utilizadas, né, subutilizadas. E aqui no meu bairro, ele tem algumas praças que não são tão utilizadas, aí eu me questiono por que não são tão utilizadas, eu acredito pela questão de tempo, né, primeiro, tempo, então a gente passa muito tempo, talvez, no trabalho, chega tarde, cansado, e segurança, né, principalmente nesses locais de bairro, geralmente o poder público ele não tem um olhar direto, então não tem, posso dizer, uma manutenção constante desses espaços, então você sempre vai ver uma vegetação mais alta, aparelhos públicos ali, né, degradados, então o pessoal acaba que não utiliza, e por não utilizar, acaba ficando os espaços mais perigosos, né, dá uma certa segurança. Então eu percebo, primeiramente, essa relação
dentro da minha cidade, obviamente, no espaço mais utilizado, uma zona que é caracterizada por um público, né, de classe média, e esses bairros periféricos, não só periféricos, mas próximo, mais longe dessa região, onde tem esses pequenos espaços de lazer, né, comumente chamados praças, que são menos utilizados. E eu me questiono sempre por que não são utilizados. Eu acho que tem várias questões, e uma dessas foi o que eu disse para vocês agorinha, e queria que fosse mais utilizado, mais visto pelo poder público, né? E eu acho que isso também vai remeter à questão da saúde, porque se você tem lazer, se você tem um momento onde você consegue se desvincular do trabalho constante, né? É um momento de descanso. Momento de descanso, é um momento de exercício físico, de tomar sua vitamina D. Então, isso também significa saúde, né? Então, também eu vejo essa relação, acho até interessante ter colocado lazer barra saúde, que a gente tem essa relação que conseguimos fazer também, né? Mas, de experiência, posso contribuir mais ou menos com isso. Uma experiência aqui em São Paulo, assim, relacionada a lazer, né, que eu achei, que eu acho bem interessante, são as ruas abertas, que é algo mais recente, assim, acho que é de 2014 para cá, que algumas ruas da cidade, elas são ressignificadas, né, e aí aquele espaço que é dia de semana fica exclusivo para carro, eles fecham para os carros e abrem para os pedestres. Então, vira um espaço de lazer, né? Ressignifica a rua temporariamente, mas mesmo assim acho que já é um grande avanço, né? E agora na pandemia isso parou. Então, desde março que não tem, assim. Eu até entendo em questão da aglomeração e tal, mas eu fico pensando se assim, eu realmente não sei. É claro que deveria ter toda uma estrutura, pensar certinho para não incentivar muita gente para um lugar só, porque essas ruas ficam muito cheias, mas ao mesmo tempo tirou esse espaço de lazer da cidade, né? E até hoje não voltou, e eu acredito que nem tenha, por enquanto, um plano para voltar. E aí aqui também, né? Acho que, como o pessoal comentou antes, tem algumas regiões centrais têm mais espaços de lazer, mais parques, áreas verdes, enfim, mas muitas outras regiões não têm. Até assim, o bairro que eu morei muitos anos, que meus pais moram até hoje, lá não tem nada, assim, nada mesmo. Não tem um espaço verde, não tem uma praça, não tem um parque. O parque mais perto fica a 8 quilômetros. E eles não saem assim de casa, não tem o que fazer mesmo. O acesso aí acaba naquela mesma coisa, né? O acesso ao lazer, ele é muito distante, você tem que se locomover, tem que gastar um tempo muito grande para chegar naquilo, né? Enfim, essa é um pouco da minha experiência. Se eu puder pegar um gancho do que você disse também, Érica, em relação ao que fazer, então, né, se não tem esses espaços públicos de utilização para lazer, eu acho que tem outras formas de você estar utilizando outros espaços de outras formas que também vai ter essa função de lazer, né? Por exemplo, algum tipo de espaço de manifestações culturais, né? Então, sei lá, você tem um teatro, você tem um centro cultural, acho que é muito importante esse espaço dentro da cidade. Acho que toda cidade deveria ter um centro cultural que promova ações, interações para a população. Então, é uma forma de você ter acesso a algum tipo de manifestação cultural, e também você vai estar exercendo seu direito de ter um lazer dentro da cidade. Acho que também é bem interessante, né?
E também, continuando tipo, esse debate, eu não sei se eu cortei alguém de novo, gente, desculpa. Mas, então, continuando esse debate, né, tipo, sobre área verde e saúde, lazer e tudo mais, né, a OMS, ela preconiza 12 metros quadrados de área verde por habitante. E algumas literaturas trazem que é 10, outras trazem que é 12, justamente porque esse fator, né, assunto é a qualidade de vida dos moradores. E aí, um ponto que foi levantado aqui muito importante, acho que a gente abordou experiências muito parecidas, né? Que da Baixada Fluminense aqui a gente tem alguns espaços verdes, a Baixada Fluminense é muito grande, então falando aqui do lugar onde eu moro, são pouquíssimos espaços, né? Mas um pouco mais distante de mim tem alguns espaços verdes, só que o problema é a ausência de investimento público, né? Na manutenção dessas áreas. Então, também trazer um ponto de discussão, que é quando você não tem investimento público na criação ou manutenção dessas áreas verdes, você pode até reduzir gastos, né, e gastos muito entre aspas, com essa atitude, mas você não reduz, na verdade, você aumenta os seus gastos em saúde pública desses moradores, né, porque a disponibilidade dessas estruturas, esses equipamentos verdes, que eu acho que é assim que chama na arquitetura, se eu estiver errado e alguém souber, me corrija, que são equipamentos, né, tipo essas áreas verdes de lazer, praças e tudo mais, eles estão totalmente relacionados a proporcionar uma vida saudável. Tem vários relatórios, inclusive da The Nature Conservancy, que fala sobre isso, fala sobre pesquisas que revelam que pessoas que moram perto de áreas verdes, elas são muito saudáveis, elas vivem mais, elas sofrem menos com doenças crônicas ou estresse. Então, acho que é um ponto muito importante da gente discutir, que é a questão da ausência do investimento nessas áreas, né? Nessas áreas que têm um potencial muito grande, inclusive para trazer esse equilíbrio entre gasto público, gasto entre aspas, novamente, e também a questão de saúde pública, e a gente precisa bater mais nessa, nessa tecla, né? As cidades, elas devem pensar nas árvores como saúde pública, os espaços verdes como saúde pública. Uma experiência que eu tenho na minha cidade, eu moro em Natal, e uma coisa que eu observo é como esse descaso com os espaços e os dispositivos públicos da cidade, de lazer, eles acabam gerando uma exclusão social mesmo, imensa, principalmente porque acaba que os espaços de lazer que a cidade tem são, por exemplo, cinemas que são dentro de shoppings. Então, são sempre espaços fechados, que quem tem acesso é realmente quem pode pagar mais. Então, assim, até mesmo o lazer e o acesso à saúde, ele não é democrático, né? Ele não chega para todos. Então, esse impacto de você ter um poder público que não, que não investe em espaços públicos de lazer na cidade também é uma forma de excluir pessoas que não teriam acesso por outra via, né? Então, apesar enfim, eu moro numa cidade litorânea e tal, e a praia acaba sendo o lugar mais democrático que tem, mas fora isso, o lugar de lazer da cidade é dentro de um shopping, sabe? Então, tudo é dentro do shopping, o cinema, o teatro. Então, você não tem um cinema de rua, você não tem um teatro de rua, os nossos teatros estão fechados mesmo, os públicos estão fechados todos. Isso é você negar acesso à cultura, é você negar o teatro, você negar o cinema para pessoas que não, assim, às vezes não podem, às vezes não se sentem confortáveis de estar em espaços como shopping super chiques e etc, sabe? Eu noto muito essa exclusão de como muitas pessoas não têm acesso porque não existe
esse aparelho público, né, esse dispositivo público que dê acesso, né. Enfim, isso me chama muito a atenção aqui em Natal. Eu sempre notei essa divisão mesmo social que de acesso ao lazer. E aí, como é que vocês estão? A gente pula para o próximo eixo, pertencimento e ocupação. Se alguém tiver mais alguma fala sobre saúde, lazer. Eu vou falar rapidinho, sempre retardatário. Eu fico esperando todo mundo falar para poder me intrometer. Então, em relação ao lazer e saúde de uma pessoa, deixa eu pensar aqui para não falar besteira. Tem, assim, acho que comentei isso também, né, numa reunião passada, né, tem alguns bairros têm muitas praças, como o meu bairro, por exemplo, outros não, não necessariamente tem uma questão de renda, mas também, eu acho, uma questão muito curiosa, né, que eu percebo aqui em João Pessoa, por exemplo, que acho que eu comentei da questão dos parques, né, a cidade não tem muitos parques. Eu tenho algumas memórias afetivas da infância quando eu morei em São Paulo, então eu sempre senti isso aqui em João Pessoa, mas tanto que eu acho que foi por isso também que foi o tema do meu TCC, mas quando eu fiz o TCC, eu acabei descobrindo que, na verdade, João Pessoa tem várias áreas de parques municipais delimitadas, inclusive a maioria são as periferias, são bairros periféricos, mas que, na verdade, não são só delimitadas mesmo por lei, mas não tem nada lá, não tem de fato, assim. O que tem na cidade são dois, no centro, e também atende uma população, mas é uma coisa mais limitada, assim, inclusive não é nem bem um parque, assim, é um zoológico, na verdade. E aí, eu não sei, eu fico pensando por que a prefeitura não... Eles preocupam, tem algumas gestões se preocuparam muito em implantar praças, isso realmente tem, alguns bairros, assim, lá tem bastante, a população usa, inclusive, durante a pandemia, durante um tempo, assim, eu consegui observar que, né, pelo menos aqui do meu prédio, assim, minha vizinhança, eu percebi que durou pouco tempo o isolamento, assim, porque acabou que, mesmo enquanto ainda estava proibido de utilizar praças, a orla não porque eles cercaram mesmo, mas as praças sempre teve um movimentozinho e pouco antes dele, agora que eles abriram hoje, na verdade, as praças e as praias, assim, ou nessa primeira segunda-feira é hoje, mas já faz semanas que já está tendo movimento, principalmente nas praças, mas acho que foi mais uma questão também, acho que ninguém estava mais se aguentando, mas, enfim, eu acho que é isso, assim, de uma pessoa, assim, eu acho que uma maior curiosidade que eu percebi foi isso, assim, ter os parques delimitados em lei, mas não tem as áreas implantadas, não está sendo aproveitado pela população, e justamente a maioria dos parques estão justamente nas áreas que são mais carentes nisso, assim, então eu acho que é bem sacana um pouco essa lógica da forma como está distribuída as áreas de lazer na cidade. Então, mais alguém, gente? Eu não queria forçar ninguém a falar. Fiquem à vontade. Então, vamos avançar. Então, o terceiro eixo, acho que é um eixo interessante, que ele acaba unindo todos os outros. E ele foi muito espelhado numa fala da Elissa. Eu não sei nem se a Elissa está mais aqui. Eu sei que ela entrou. A Elissa colocou no texto lá do Engaja que ela se sentia uma estrangeira no próprio país, né? E isso chamou muita atenção. E a ideia de discutir pertencimento e ocupação na cidade é muito no sentido de entender qual o nosso afeto em relação à cidade que a gente mora, sabe? Se você se vê, se você se identifica com a cidade, se você tem vontade de ocupar os espaços e se você consegue ocupar todos os espaços, né? Como é essa relação afetuosa com a cidade. Enfim, eu sei que tem gente que quer falar sobre ocupação aqui.
Fernanda, cadê tu? O que você Eu queria queria falar? Eu quero falar sobre pertencimento e ocupação. Eu sempre amei São Paulo capital. Sempre, pela minha formação, sou formada em contábeis, então aquela coisa de trabalhar nas grandes avenidas, como Paulista, Faria Lima. Então, para mim, São Paulo sempre foi a cidade business, a cidade do sucesso e tal. E, de repente, eu vi que São Paulo começou, assim, a me adoecer, e eu senti uma necessidade enorme de colocar o pé na terra. Então, a cada 3 meses eu tinha que fazer uma trilha, tomar um banho de cachoeira e, sei lá, desligar. Mas ainda assim, aquele sentimento, São Paulo, São Paulo, São Paulo. E aí eu sofri, ano passado, um assalto bem violento e, e aí eu falei, não, não aguento mais São Paulo não é para mim mais. E agora eu tô nesse momento de encontrar qual é o tipo de lugar que eu pertenço, né? E porque o Brasil é enorme, então tem muitos lugares, diferentes estruturas, e não é só São Paulo, né? Então, para mim foi muito importante esse momento de entender realmente onde eu pertenço, qual é o meu lugar. Pode ser que daqui a alguns anos eu fale assim, não, realmente é São Paulo que eu quero, mas nesse momento eu preciso de um lugar verde, eu preciso de aquela coisa do aterrado, colocar o pé na terra, do me conectar com algo mais natural, porque assim, São Paulo é muito bom, é uma aprendizagem. Então, todos os meus amigos que são do interior, que falam, eu devo morar em São Paulo, eu falo, deve morar em São Paulo, porque ter a percepção de uma visão diferente, nossa, de choques culturais, de pessoas, é muito importante, assim, para as pessoas que moram, ainda mais nesses interiores bem pequenininhos, de 20, 30 mil habitantes, assim, que normalmente, né, não tem isso. Então, São Paulo é muito importante para um crescimento, assim, né, não só São Paulo, como cidade grande nesse sentido. Então, mas hoje eu vejo que essa coisa do pertencimento está muitas fases que você está passando na sua vida, né? Então, a gente tem que se sentir bem a partir do momento que a gente tá. E não tem problema, mas eu vou ter que me mudar, né? Eu sempre ficava assim, nossa, mas eu vou sair de São Paulo, parece que eu tô fracassando, tanta gente que quer vir para cá. Mas, meu, se não é para você, não é, e tá tudo bem, sabe? O Brasil é enorme, vai explorar outros lugares. Então, acho que é isso que eu queria compartilhar com a minha vivência, assim, eu sou São Paulo, tudo, mas hoje eu vejo que São Paulo, nesse momento, não tá para mim, né, então, para esse meu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto cidadã do mundo, não tá em São Paulo. Bom, já que ninguém vai falar, para mim, na verdade, eu nasci e cresci num território indígena, na aldeia, né? Então, nunca tive vivência em contexto urbano, em cidade, nada do tipo. É uma outra realidade, né? Então, eu tive que me adaptar. E mesmo morando há 3 anos na cidade, eu ainda não consegui me adaptar no ambiente urbano. Então, não considero aqui minha casa, apesar que moro aqui há 3 anos. A minha casa é dentro da minha aldeia, né? Então, esse laço assim de pertencimento com a cidade é algo muito muito distante, né? Pela falta do contato com a natureza, que é muito limitado. Aqui a gente não tem uma praia, não tem um rio. E eu cresci tomando banho de rio, enfim, brincando na beira do rio, e aqui a gente não encontra isso, né? Então foi muito duro esse processo de adaptação com o contexto urbano, apesar que as pessoas aqui elas são pessoas muito acolhedoras, né? Mas assim, apesar desse choque, né, de realidades e tal, eu vejo que para mim é mais fácil algumas coisas. Por exemplo, da aldeia até a cidade, meu município de Pau-Brasil, são 18 quilômetros, 18, 20 quilômetros. E, tipo, se eu precisar de algo, né, da cidade. E aqui, na cidade onde eu moro,
é tudo pertinho, supermercado, padaria, é tudo próximo. Então dá para ir caminhando e resolver e voltar para casa. Bem diferente se eu tivesse na aldeia. Até para acesso à internet, né? Lá eu não teria, e aqui eu tenho. Então, muitas coisas melhorou para mim nesse sentido, assim, de acesso à internet, é, talvez uma saúde, né, de qualidade, o acesso a uma saúde, né, que na aldeia é uma grande dificuldade, inclusive, para se locomover, né, da cidade para o hospital, para o médico, o atendimento médico. Então, é tudo mais difícil. E eu gosto daqui porque tem cara de interior. E isso aproxima um pouco, assim, da minha cidade de origem, né? Mas para mim foi esse choque imenso, assim, sabe? Eu tô aqui devido aos estudos, então é isso, né? O que a gente tem para hoje e tentar se adaptar e depois voltar para a aldeia. Muito legal. Uma coisa que eu queria compartilhar assim, com vocês não foi exatamente uma experiência que aconteceu comigo, enquanto cidadã, enfim, da minha cidade, mas aconteceu num estágio numa escola. E sempre que eu penso sobre pertencimento, ocupação da cidade, eu lembro de uma coisa assim, que a gente se sente mais pertencido a uma cidade que a gente se vê nela, né? Então, que a gente constrói também com as próprias mãos. Então, uma experiência muito positiva que eu tive estagiando em escola, principalmente em escolas que tinham muitos problemas, assim, havia um descaso da comunidade com o próprio prédio da escola, com a própria praça que tinha na frente da escola. Então, tinha muito lixo, nossa, enfim, um cheiro terrível na frente da escola, com muita criança e tal, muro caindo aos pedaços, enfim. E aí, participei de uma intervenção muito legal que a gente pegou os alunos e a gente construiu com eles, por exemplo, o muro da escola, e a gente foi para a praça na frente da escola e fizemos uma limpeza, a gente fez aula lá, né, participou com eles, fez aula literalmente na praça, e depois a gente conversando com eles, qual era a diferença que eles viam, né, a partir dali, o que é que mudou. E uma fala que parecia muito era essa coisa de, agora, sabe, eu construí com as minhas mãos, eu e meus colegas, a gente vê que aquele trabalho foi a gente que fez, e agora eu me sinto mais compromissado com esse espaço, né? Não só com a educação, mas especificamente com o espaço. Então, antes uma coisa que passava por um muro e não estava nem aí, não, esse muro, olha, esse desenho é meu, isso aqui foi eu que fiz, isso aqui fui eu que tirei, isso aqui foi eu que coloquei, assim, isso gerou um impacto muito positivo nos adolescentes, sabe? No sentido de respeito e de compromisso com o próprio espaço que se ocupa. E uma coisa, enfim, uma coisa que sempre me vem à cabeça é como eu associo pertencimento com identidade. Então, a pessoa se vê mesmo, né? O espaço ser um espelho de você, um espelho da sua regionalidade, do seu bairro, da sua cultura. Então, isso é muito legal para pensar a juventude, né? Enfim, por isso que eu coloquei essa foto do grafite, porque o grafite, a arte de rua, a arte que está na rua, fala muito sobre pertencimento. Então, as pessoas se sentem representadas naquilo, né? Isso é muito importante, a representação, a identidade, uma coisa que sempre me vem à cabeça. Foi uma experiência que eu tive e queria compartilhar com vocês. Uma coisa também, tipo, falando no contexto do Brasil, né, antes de falar da minha experiência com pertencimento e ocupação, é que o Brasil, até pegar primeiro um gancho do que a nossa amiga que mora no Recôncavo falou, né, que o Brasil ele tem cerca de 5 milhões de brasileiros e brasileiras que se reconhecem, né, como povos e comunidades tradicionais, e eles ocupam uma parcela muito importante, assim, do nosso território nacional, que é 25%. E aí a gente tem, tipo, é o que a gente chama de multiplicidade sociocultural. E isso foi até uma coisa que eu trabalhei também no meu TCC, e era sobre esses territórios, essa territorialidade, sobre essas comunidades tradicionais,
e sobre, principalmente, a partir disso, né, a produção do não lugar como identidade desses povos, né, porque a gente tem toda uma história de ocupação desordenada, né, e exclusão de certas comunidades dos seus espaços, e aí o que que isso vai gerar, né? Eu acho que nesse ponto, pertencimento à ocupação é muito mais como ocorreu essa ocupação para gerar o sentimento de não pertencimento, né? Acho que a gente pode pensar um pouco por esse lado. E aí existe um termo na literatura que é exatamente de territorialidade sedentária ou territorialidade sedentária, que, que é mais ligado a quando nativos estão frequentando algum lugar, e territorialidade nômade, que é quando as pessoas que não pertencem àquele lugar utilizam muito mais dos recursos e do espaço do que aquelas pessoas que ali habitam, ali cresceram. E é exatamente isso que ela falou, a ocupação que é fruto desse processo de colonização, né? Então a gente não tem como falar do não pertencimento, né? Se a gente não falar desse processo de colonização que influenciou totalmente na ocupação dos territórios. E aí uma coisa também para a gente refletir é exatamente sobre isso, né? Sobre os não lugares, a relação da comunidade ali naquele espaço que foi tomado, né? Que foi ocupado por outras pessoas, né? Que não fazem parte, que não compartilham da mesma tradição, e eu estou falando muito mais de territórios de comunidades tradicionais. E aí, falando agora da minha experiência, a minha família é do litoral norte da Bahia, é de uma comunidade chamada Baixios, é uma comunidade tradicional de pescadores artesãos. E aí, a minha experiência quanto a isso é exatamente esse olhar para o não lugar, né? De hoje eu ver aquela comunidade e ver como eles não se sentem pertencentes àquele espaço, porque aquele espaço foi ocupado por pessoas que fogem totalmente das características tradicionais daquela comunidade, né? E aí, quando eu falo de ocupação, eu não estou falando de pessoas que foram morar, residir naquele espaço, estou falando de pessoas que foram implantar seu mega projeto naqueles espaços. Então, quando eu olho para esse ponto nosso, né, de pertencimento e ocupação, eu enxergo muito mais o de ocupação que é fruto dessa colonização, que gera um sentimento de não pertencimento, de espaço. Não sei se vocês conseguem me entender, ou eu estou viajando muito na maionese, mas é muito por aí assim que eu entendo esses processos, né, de pertencimento, e da geração dos não lugares, e de sempre você tirar as características desse espaço e promover outras, de excluir as aplicações tradicionais desse espaço. Então, minha contribuição é mais ou menos para a gente pensar, né? Como que se dão esses processos de ocupação, como que a ocupação é distribuída para gerar o sentimento de pertencimento, para gerar o sentimento e até mesmo uma provocação, não é que a gente tem que criticar tudo, mas é quando eu estou no espaço do Recôncavo Baiano, eu conheço muitos, amo, né? Mas quando eu estou nesse espaço, e aí na fala da nossa amiga que ela traz, né, que parece muito mais com o rural. Então, qual é a estratégia que foi adotada nesse espaço para que eu também me conforme com ele, né, achando que ele tem alguma característica do espaço em que antes eu habitava? Então, a gente precisa pensar, né, como é que se deu a ocupação, como é que é a distribuição dos direitos, como é que as políticas públicas estão ali, como é que é o meu acesso aos recursos naturais, ou saneamento, alguma coisa do tipo, nesse contexto de ocupação, para que eu realmente me sinta pertencente a esse espaço.
então, pessoal. As falas estão muito legais. Acho que esse tema de pertencimento e ocupação perpassa nossa tudo. E eu queria saber, assim, de vocês, como é, assim, vocês sentem que podem ocupar todos os espaços da cidade? Vocês evitam certos espaços? E por que evitam? É só uma questão de segurança? É só uma questão de não ter o dispositivo, o espaço? Ou tem também uma questão de identificação com os espaços, não identificação mesmo? Como é que é isso para vocês? Assim, vocês, por exemplo, estão em casa no final de semana, vocês têm vontade de sair de casa para ir num lugar que vocês sentem afeto? O lugar que vocês sentem afeto, né? Que ali você sabe que tem aquelas pessoas com quem você sempre gosta de estar. O lugar te remete a algo que, enfim, que você gosta, que atravessa você através de afetividade, enfim. Existe isso na cidade de vocês, um lugar do coração, vamos dizer assim, do afeto? Sim, eu vou contar bem rapidinho uma história. Como eu falei, eu sou de uma comunidade indígena, e aí rolou todo esse processo de chegar aqui em Cruz das Almas para estudar. Mas o que acontece? No meu primeiro semestre, sou estudante de medicina veterinária. Eu tive dificuldade em não ter suporte financeiro mesmo, bolsa, enfim, recursos da própria universidade para me manter aqui, né, onde eu estudo. E muito antes de eu pensar em faculdade, eu sempre tive vontade de conhecer uma comunidade quilombola. E o que acontece? Em 2017, quando eu entrei na UFRB, eu fui acolhida por uma família em um quilombo. Na verdade, o quilombo todo, o quilombo Vila Guaxinim, que faz divisa mesmo, né, com a UFRB. Na verdade, a UFRB está ocupando uma parte da comunidade quilombola, enfim, já é uma outra questão territorial. Mas eu fui acolhida por uma família quilombola, morei 6 meses nesse quilombo, que é do ladinho, assim, da universidade. Então, esse é o lugar que eu tenho, assim, com muito afeto, com muito respeito, aqui onde eu tô agora, né? É essa comunidade quilombola. Eu tenho um lugar, fica em São Paulo, na Avenida São João, chama Síria. É um restaurante que vende shawarma, falafel, as comidas sírias. E são três, marido e mulher, e o sobrinho, eles são refugiados da Síria, né, por causa da toda a guerra civil. E é um lugar que eu tive tanto acolhimento, apesar de tudo que, né, que eles passaram, e eles sempre, ali na tentativa ali do falar o português, sempre conversaram muito comigo. E eu lembro do primeiro momento, assim, que ficou muito marcado para mim, que foi a segunda vez que eu fui lá, e eu tomei o café deles, e no café sírio vai cardamomo. E é muito difícil as pessoas conhecerem, né? Pelo menos eu percebo assim, cardamomo. Eu falei, nossa, tem cardamomo aqui. Ele olhou assim para mim assustado e falou, nossa, você conhece isso? Eu falei, conheço, eu uso em chá, tudo. E a gente começou a conversar. E aí, não adianta, uma vez por semana, pelo menos, era assim, meu lugar de terapia, era ir lá e ficar lá comendo e conversando, e nossa, é maravilhoso, assim, indico a todo mundo conhecer. Nesse bairro que os meus pais moram, né, que eu vivi muito tempo, tem uma rua que chama Estrada das Lágrimas. E ela tem esse nome porque era uma rua que conectava São Paulo, assim, com São Bernardo e o litoral. E era um lugar que muita gente se despedia. Na verdade, tem duas histórias, assim, que dizem que tem esse nome porque era um lugar que muita gente se despedia, porque as pessoas iam viajar, né? Isso, assim, há muito, muito tempo. E por isso das lágrimas. E também tinha uma árvore, né, nessa rua, que ela é daquelas árvores que ficam caindo gotas, assim. Eu nem sei o nome, eu deveria até pesquisar mais sobre isso, mas é uma dessa árvore que ficam caindo gotas da folha. E aí, enfim, tem essas histórias, mas lá na Estrada das Lágrimas tem uma árvore dessa ainda até hoje. Só que ela ficava num lugar que, sei lá, ela estava lá no meio de duas construções, murada,
era um lugar, tipo, a calçada era toda esburacada, ela não, eu acho que ninguém nem sabia que aquela era uma da árvore que deu nome à rua, né? E recentemente, eu nem sei, assim, da onde que veio esse projeto, eu só fui visitar meus pais e eu vi isso. Eles construíram um espaço, eles tiraram esse muro, criaram tipo um banco, mudaram, assim, colocaram uma cor, aí escreveram Sou a Árvore das Lágrimas. E aí, bem na frente, colocaram um ponto de ônibus. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, né? De, tipo, daquele espaço trazer a história do bairro mesmo, né? De quem vive ali, não só de ser um espaço mais agradável de estar, de esperar o transporte público, mas de trazer a história do local mesmo, né? Acho que isso ajuda nessa questão do pertencimento e de você ocupar, se sentir parte daquele lugar. Nossa, eu super concordo com a Érica, assim, acho que a história da cidade, ou daquele grupo de pessoas que vive ali, favorece muito, muito, muito para essa sensação de pertencimento, assim. Muito no sentido da cidade ser espelho, né? Ser espelho nosso, ser espelho da nossa história. E aí, gente, mais alguém se sente chamado a falar? Não se sintam obrigados, mas quem se sentir chamado, quiser compartilhar mais alguma coisa. Se a gente não tiver ninguém, a gente passa para o quarto eixo, né? De discutir os espaços de tomada de decisão. Bem. Tá, então vamos passar para o quarto eixo. Essa rodada de espaços de tomada de decisão é para a gente pensar como é em cada cidade, né? Na cidade de cada um, como ter a sua voz ouvida e que espaços são esses, se eles existem, se vocês se sentem confortáveis para estar nesses espaços, se vocês já tiveram experiências onde puderam contribuir sobre a cidade que vocês vivem, sobre um projeto de cidade que vocês querem. A gente queria ouvir um pouco e se as pessoas têm essas experiências, né, se vocês tiveram. E a ideia, Júlia, você passa para o próximo slide. A ideia é a gente pensar um pouco esses espaços de tomada de decisão com o sonho de cidade que a gente quer ter. Então, como é que a gente pode pensar um projeto de cidade, um sonho de cidade que a gente quer ter, não apenas só aquilo que a gente já tem, mas tudo que a gente imagina para o Brasil, para a nossa cidade, para o mundo, projetos mesmo, não tenham medo de sonhar. A ideia é sonhar, é trazer propostas que vocês viram no site, que vocês viram uma foto, que vocês acham legal trazer para a cidade de vocês, e como a gente pode juntar tudo isso com a experiência dos espaços de tomada de decisão. Eu sou a louca das manifestações. Confesso que não poder ir pra rua, juntar a galera, dar uns gritos, está sendo bem difícil para mim. Na verdade, eu não vou conseguir responder nenhuma dessas duas perguntas, porque eu queria trazer uma provocação. Ainda mais depois que São Paulo, né, escureceu por causa das queimadas que estavam acontecendo nas florestas, eu percebi o quanto foi necessário não, acho que essa não é a palavra, mas o porquê que foi necessário São Paulo ter que escurecer para as pessoas tomarem uma atitude de falar sobre isso. Porque as pessoas que estão lá, estão sofrendo com tudo aquilo, né, em várias regiões, vários estados, não naquela ponte São Paulo, Rio de Janeiro, porque só quando chega em São Paulo, Rio de Janeiro, que aí quando essas pessoas vão para a rua, que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, vão para a rua, que é feita uma mídia sobre isso. Isso é falado, isso é tratado nos jornais, isso é noticiado. E aquelas pessoas estão lá todo dia fazendo o seu ativismo, todo dia. Hoje, com as mídias sociais, lógico que isso deu uma pequena mudada, né? Porque ainda a rede
de comunicação gratuita, que são os canais abertos, né, que vai para muita população, são milhões e milhões que só acessam isso, não acessam o Instagram, não acessam a internet, então para eles vai ainda estar alienado àquela notícia. Mas para quem é ali, né, ainda mais quem é ativista, tem uma gama de notícias, assim, de grupos do WhatsApp, que fica sabendo a todo momento tudo que acontece. Mas não são todas as pessoas que têm a oportunidade de estar engajado dessa maneira e estar participando dessa maneira, infelizmente. Mas minha provocação é, por que as tomadas de decisões e mudanças só começam a acontecer quando uma movimentação acontece nos grandes centros urbanos, né? Por que tem que ir milhões para Paulista para reivindicar por exemplo, nem falando de coisa ambiental, não, mas porque, por exemplo, só quando a Paulista para sobre o salário dos professores do Brasil, que é uma coisa que é no Brasil todo, e piores ainda dos estados do Norte e Nordeste, que a gente sabe que tem essa diferença salarial, porque só quando a Paulista para que a gente vai falar sobre isso, né? Então, nessa tomada de decisão e ocupação de ambiente, porque só quando a gente quer falar de meio ambiente, por que a gente está nos centros urbanos falando de meio ambiente? Né? Então, não sei, isso me incomoda, esse é um assunto que me incomoda mesmo, assim, porque eu não sei lá, não tenho resposta para ele, isso me dói, não sei, essa provocação que eu queria fazer. Então, vou contar rapidinho uma historinha. Eu mandei aqui no link uma matéria, aí depois quem puder abrir e tal, acompanhar mais. Eu resolvi ir pela primeira vez acompanhar uma sessão, né, de vereadores na Câmara Municipal aqui da cidade. E aí tinha ali na frente os vereadores e tal, e teve um vereador que se posicionou de uma forma muito desrespeitosa em relação à morte do indígena Paulinho Guajajara, lá do estado do Maranhão, e porque, né, antes um outro vereador, enfim, se posicionou, né, em solidariedade a tudo isso que aconteceu e o que vem acontecendo com os povos indígenas no Brasil. E aí eu estava bem quietinha, né, na sessão ali, eu só ouvindo, assistindo, foi o meu primeiro contato, né, com a sessão aqui no município onde eu tô. E aí esse vereador, ele se posicionou num discurso de ódio, e ele falou a seguinte frase, que eles têm, na verdade, coisas mais importantes do que se lamentar da morte de um índio lá no estado do Maranhão. Aí eu tava com minha mãe, com minha irmã, e a gente tava bem quietinha, acompanhando a sessão, ninguém sabia, acho que a maioria ali, ninguém sabia que a gente era indígena, e aquilo para mim me mexeu muito, no sentido, né, da falta, da ignorância da pessoa, né, e o quanto ela, no espaço de tomada de decisão, contribui, né, com esse genocídio dos povos indígenas, e não reconhecer o chão que pisa, né. E aí, logo em seguida, eu agendei a palavra, né, a tribuna, e eu me posicionei, e isso gerou teve uma repercussão muito grande aqui no município, porque até então ninguém sabia que aqui tinha indígena, e muito menos que tinha exatamente naquele dia que ele falou daquela forma. Aí dá para vocês acompanharem a matéria em mais detalhes, mas foi uma situação bem, bem chata, e, enfim, foi necessário, né, também o meu espaço de fala, porque se eu não tivesse ali, ninguém, além de mim, né, iria falar, se posicionar. Então, é a gente mesmo que tem que falar aonde dói, né, as nossas dores, e se posicionar mesmo para entender que a gente não está num lugar sozinho, né. A gente é um povo, e a mania que muitos têm nesses espaços de tomada de decisão é levar a gente só apenas como dados, né, como número, e não leva em consideração a gente quanto povos, né, quanto especificidade, né, enfim. E aí essa situação, assim, né, do quanto é importante a gente estar atento e acompanhando esses espaços que muitas vezes fala da gente, fala da juventude, fala dos povos indígenas de uma forma totalmente errada, racista, né, genocida,
E aí é isso, assim, sabe? Foi uma situação assim, que gerou bastante comentários no município, nas rádios, né, daqui da cidade. E eu acho que é partindo assim dessa compreensão, né, de qual cidade que eu espero, que eu sonho, é uma cidade que reconheça que o Brasil é território indígena e que respeite os povos tradicionais indígenas, né? Acho que é partindo dessa compreensão, assim, sabe? Que a gente está num território do recôncavo, né? Do recôncavo da Bahia. E se a gente for cavar a verdadeira história desse território, a gente vai buscar trazer, né, uma história, um território de muita ancestralidade, né? Então, a pessoa reproduzir um discurso desse tamanho, né, dentro de uma câmera, né, de uma sessão que estava, inclusive, sendo gravada, é algo muito grave, né? Porque isso remete para o desconhecimento da sua verdadeira história, né? Inclusive pessoal, né? De cada um individual. Eu acho que é uma cidade que respeite as diferenças, né? Que respeita essas cosmovisões, né? Essas cosmologias, essas visões de mundo, que respeite todos esses mundos que existem dentro de cada um de nós, né? Então eu me senti totalmente assim violada, mas muito encorajada para me posicionar. E se for necessário me posicionar de novo, eu me posiciono. Claro, com muito respeito, né? Enfim, que a gente não pode deixar passar batido esse discurso, né? Que, enfim. Uma experiência que eu estou tendo aqui em Natal. Em Natal, justamente no período da pandemia, a prefeitura decidiu revisar o plano diretor da cidade. E aí muitos coletivos apontaram a questão, enfim, da decisão do porquê revisar o plano diretor justamente nesse período de pandemia em que muitas das organizações e mobilizações populares ficam paralisadas, né, enfim, por conta do corona. E aí está tendo um movimento interessante, inclusive um coletivo da juventude. Depois eu vou até passar a página deles no Instagram para vocês. Um coletivo que está apostando muito na informação mesmo sobre o que é um plano diretor, quais as decisões que mudam a nossa cidade e tal, que é uma coisa que não chega muito para a nossa faixa etária, acaba sendo uma decisão muito de empresários, né, enfim. E está sendo legal porque está tendo uma espécie de batalha da informação, dessa informação chegar para a juventude, o que é um plano diretor, o que isso muda, como é que a gente pensa um plano diretor, como é que a gente transforma, porque realmente é isso, acaba que quando essas decisões muito importantes sobre a organização da cidade vão ser tomadas, existem esses pequenos caminhos que vão excluindo os coletivos, né? Então, já está difícil se organizar pessoalmente, né? E aí acaba rolando isso, então a prefeitura está decidindo altas coisas sem a mobilização popular e está tendo uma batalha, assim, de informação bem legal nas redes. E, bom, eu estou estudando e aprendendo muito sobre o plano diretor, que eu não sabia absolutamente nada, então estou me apropriando. E isso está sendo possível por conta de um coletivo de jovens que está apostando na informação. Enfim, já é um começo e eu estou feliz de conhecer um pouco sobre isso, que, enfim, não é a realidade, nunca estudei isso, enfim. É uma coisa que eu estou entrando em contato agora e que está sendo possível através de mobilização pelas redes sociais, né, enfim, por conta da pandemia. Está sendo uma experiência bem, bem positiva, assim. Eu acho que são questões bem complexas, né? Quando se pergunta qual que é o sonho para a minha cidade, ou para cidades de forma mais geral, porque a gente vê vários problemas dentro do espaço urbano, né? Eu acho que hoje, talvez, eu não vou saber trazer um número quantitativo de porcentagem, mas com certeza a maioria das cidades no Brasil, elas não foram planejadas. Então já começa que é uma cidade problemática e estruturalmente, vamos dizer assim,
E se você tem uma estrutura que não é adequada, ela vai gerar outros problemas, né? Problemas sociais, problemas habitacionais, problemas de uso público, do espaço público. Então, se a gente pudesse, por exemplo, pegar uma área que não foi construída, construir do zero, de forma planejada, de forma de participativa da população, né, desses espaços de decisões para construir uma cidade, eu acho que já conseguiria, talvez, uma cidade um pouco melhor. Mas, assim, a gente não pode mudar o passado, o que já está acontecendo. Então, a gente precisaria pensar o que pode fazer ali, talvez, no futuro, né, para os próximos espaços, ou tentar melhorar esses espaços que já estão construídos dentro da cidade. E eu acho que como construir algo que contemple uma pluralidade da juventude, talvez trazendo essa juventude para esses espaços de decisões. Porque geralmente o que acontece é que o poder público ele simplesmente impõe um espaço para você dentro da cidade e a população que vai utilizar aquele espaço ela não é consultada de forma direta. Às vezes nem de forma indireta. Eu acho que simplesmente é feito um projeto, é colocado aquilo, executado, e as pessoas às vezes nem utilizam, porque não é o que elas estão. Não é o que elas sonharam, não é o que elas precisam, né? Não é o que é necessário para elas. Então, talvez uma forma de construir esses espaços é colocando essas pessoas que estão dentro desses espaços como decisores, né, para a construção deles. Qual que é a opinião dessa população, né? O que ela acha sobre isso? O que ela precisa? O que ela vai utilizar mais? Então, talvez seja algo que inicie uma discussão de forma mais correta, vamos dizer assim. E sobre o que a Fernanda falou, eu não sei a resposta sobre a indagação dela, mas eu acho que isso é um problema, não um problema, né? Claro, uma solução, mas acho que isso é histórico, né? Acho que a gente conquistamos muitas coisas e historicamente através de lutas, né? Nada veio assim de forma de diálogo. Eu acho que o direito da mulher votar, o fim da escravidão, a questão ali da censura direta já, então sempre foi lutas, né? Você indo para a rua e você exigindo aquele direito que você acredita, né? Então, eu acho que isso é histórico, né? Sempre houve lutas, né? Claro, por quê? Eu também não sei responder, porque sempre tem que ser assim. Mas, enfim, é algo que eu queria contribuir um pouquinho aí com vocês também. Ah, não, mas, por exemplo, Hilton, né? Eu falei no sentido do porquê que, quando a gente está falando da luta pela floresta, só quando São Paulo se pronuncia que alguém vai colocar isso na mídia, né? Que isso gera uma grande, né? Um grande assunto, grandes tags são levantadas sobre isso, vira assunto no Twitter, só para quando São Paulo, né, aquela coisa São Paulo e Rio de Janeiro, só porque quando só quando centros urbanos grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro, falam sobre assunto que isso gera uma pauta, né, não onde realmente está acontecendo, né, porque as pessoas, então seria nesse assunto, tudo, lógico, tem que ser reivindicado com muito grito mesmo, tanto que eu adoro ir pra rua fazer isso, mas é nesse sentido, né. Não é o porquê que a gente tem que ir pra rua, a gente tem que ir pra rua, essa é a questão. Mas por que só quando São Paulo e Rio de Janeiro vai pra rua que é falado, não quando todos vão ou quando realmente o local do foco, por exemplo, no Pará, porque quando tem alguma coisa acontecendo no Pará, as pessoas do Pará que estão falando sobre não são, né, não gera uma grande comoção, mas quando São Paulo faz uma manifestação, quando Rio de Janeiro faz alguma coisa, aí a mídia vai para cima, aí é disponibilizada essa notícia num canal da emissora X, né, para não ficar falando o nome, então seria nesse sentido. Eu acredito, assim, pegando essa provocação, né, acho que você acabou se auto-respondendo, assim, principalmente agora no final da tua fala. Acho que tem muito a ver com a questão da mídia mesmo.
Porque realmente não é que não existam, mobilizações em outros espaços, em outros lugares, mas realmente, enfim, parece que a própria mídia brasileira esquece que o Brasil é imenso e diverso, né? E, infelizmente, tudo ainda acaba se reduzindo muito ao eixo Rio-São Paulo. Não no sentido de que não ocorram em outros espaços, mas que não há visibilidade. Eu acho que é nisso talvez que a gente precise focar, né, como juventude e mobilização, é na visibilidade da diversidade do Brasil, enfim, que é uma coisa que vai caminhar à margem, né? Vamos ser marginais, né, no sentido de ir tentando trazer esses discursos que estão de fora, que não estão na grande mídia, até que a gente consiga ser mais hegemônico, trazer mais as vozes, as diversas vozes, enfim. Acho que tem muito a ver com a mídia, sabe? Acho que é muito por aí. Não sei se alguém pensa diferente, assim. Bom, na verdade, eu acho que é muito o que eu escrevi mesmo no chat, né? Que a atenção ela nunca está voltada para as áreas não centrais, isso é problemática histórica, isso é a atenção ela não está voltada para lugares e regiões que não têm os maiores PIBs, né? Então, por isso que São Paulo ou Rio de Janeiro se posicionam e eles ganham muita atenção, né? Porque a gente tem políticas de Estado, né? A gente tem aí o racismo institucional, mas não vou entrar nesse ponto, mas a gente tem políticas de Estado que, 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 que pensam mesmo que as populações que não são rentáveis, ou seja, populações que não oferecem, que só têm gastos, e aí isso é uma outra discussão, né, com um outro jeito, mas que essas populações elas não têm que receber atenção, né? Então, para que me preocupar com uma população que só tem gastos, né, na visão do Estado, assim, institucionalmente falando? Então é meio, eu acredito que seja assim um jogo de mídia, mas eu acho que é uma política muito de extermínio, né? Porque o Estado é genocida, racista, como já foi muito bem colocado. Acho que a resposta também é muito isso, né? Lógico que a gente está aqui numa construção coletiva e como foi falado no início, não existe resposta certa ou resposta errada, mas o fato é de que nós temos uma política de extermínio, então a preocupação ela não está voltada para áreas que não são centrais e que não rendem absurdamente ou que não rendem consideravelmente a ponto de uma instituição se preocupar com essa região. Nossa, uma coisa que eu achei interessante é como essa questão centro e periferia, né, apareceu em todos os momentos da roda de conversa, desde quando a gente estava falando lá da nossa relação com a cidade, com trabalho e estudo, até agora, pensando em mobilização, em manifestação, em espaços de tomada de poder. Enfim, chama atenção para isso, né? Que isso apareceu na fala de todo mundo e acabou conectando todos os espaços. Achei super interessante. E aí, gente, mais alguém? Como é que tá para vocês? Assim, vocês se sentiram contemplados? Tem mais alguma coisa que ficou pelo caminho que alguém queira acrescentar? Que, enfim, mexeu e aí queira acrescentar sobre? Legal. Malu, na verdade eu só queria falar, eu pesquisei sobre a árvore e ela chama Figueira das Lágrimas. Eu vou mandar um link com um texto assim que explica um pouco da história, né? E uma foto de como ela está hoje para vocês verem. Então tá ótimo. A gente fecha a roda de conversa com a Figueira das Lágrimas. Figueira das Lágrimas, né? Isso.
Bom, pessoal, é isso. Já foi aí 1h30 por aí de discussão, de roda de conversa. Acho que a gente pode fechar à noite. O que é que vocês acham? Então é isso. Foi muito legal. Foi muito legal compartilhar, gente. Muito legal. A proposta da roda de conversa é justamente essa, né? Não tem certo, não tem errado, é ouvir e é crescer enquanto se fala também. Às vezes a gente começa achando uma coisa, no final já está pensando outra. É esse constante desenvolvimento e essa é a potencialidade da roda de conversa, né? Espero que tenham outras no futuro. E é isso. Boa noite para todos. Obrigada por virem.